Glória a Deus. Saudamos a todos os ouvintes nesta tarde com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer-lhes que somos todos privilegiados por termos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, de termos esta ainda liberdade de proclamar a palavra de Deus e de ser abençoado pela mesma. Todos somos testemunha de que a palavra de Deus ela é transformadora e libertadora de todos os seres humanos. Quero compartilhar um texto das Escrituras que estão no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz: você que tem uma Bíblia em casa pode acompanhar. Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Pedro, de cara, ele deixa bem claro que Jesus Cristo é o único ser que pode salvar o ser humano. Alguns podem perguntar por que Cristo tem a primazia, a premissa de ser o único ser capaz de salvar o ser humano. Essas são uma das indagações. A segunda indagação que podemos introduzir nessa mensagem é do que Cristo tem a primazia e a premissa e o respaldo de nos salvar. Nos salvar de quê? Muitos não compreendem esse sentido e acreditam que pelo fato de não cometer algumas coisas não precisam ser salvos. Mas a salvação em Cristo é um fato e todos os seres humanos precisam ser salvos por Ele. Salvos de quê? Quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram no Éden, no jardim do Éden, eles permitiram que o pecado entrasse no mundo e afetasse toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Paulo em Romanos diz que não há um justo sequer, todos se extraviaram, todos se perderam, não há quem faça o bem, não há nenhum justo, todos condenados. Sendo assim, Deus tinha a oportunidade, o poder de condenar toda a humanidade, e ninguém apontaria o dedo para ele, o porquê ele está fazendo isso e que ele não deveria fazer isso. Ninguém poderia dizer isso, porque todos pecaram, todos são injustos, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou Cristo para nos salvar do perigo, nos salvar do juízo de condenação eterna, que por consequência do pecado todos nós iríamos comparecer perante Deus para ser julgado por Ele, ser condenado. Mas Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para cumprir a justiça de Deus e levar sobre si todos os nossos pecados, nos livrando da condenação. Então, é por esta razão que somente Cristo tem a primazia e o poder de unicamente nos salvar, porque foi Ele que agonizou no jardim do Monte das Oliveiras. Foi Ele que agonizou e foi perfurado por uma lança.
Foi Ele que levou o açoite de Roma. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário em prol da humanidade. Foi Ele. Foi somente Ele que fez isso. Então Ele tem a primazia de nos salvar. É por isso que Pedro diz: e nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que o homem seja salvo. Somente através de Jesus Cristo. Nenhuma pessoa no mundo, por mais importante que ele seja aos olhos humanos, por mais que ele tenha total poder aquisitivo, ele não tem a primazia de salvar ninguém. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Foi somente Cristo que carregou a nossa dor. Foi somente Cristo que pagou o preço na cruz do Calvário. Pedro deixa claro que não existe na terra nenhum nome, nenhuma pessoa, ninguém capaz de nos salvar. Também esse texto deixa claro que o homem também não tem condições de salvar a si próprio. Não há esforço que o homem possa fazer para ter a salvação. Ele depende unicamente e exclusivamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse uma vez: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus também disse em João capítulo 14, creio que você conhece esse texto, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Somente Jesus Cristo é o caminho. Somente Ele pode trazer o homem a Deus para ser salvo. Somente Ele. Então você, diante dessa mensagem, a única coisa que você tem que fazer é se curvar e se render perante Ele para você ser salvo. É como se você estivesse em um poço profundo e não houvesse ninguém, nenhum meio para você ser salvo. E de repente aparece alguém em Cristo e provê esse meio para você ser salvo. Então a humanidade corre um certo perigo diante de Deus. A qualquer momento a ira de Deus irá se manifestar por causa da injustiça dos homens, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 18: pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos aqueles que cometem injustiça, mas sobre aqueles que se renderem a Jesus Cristo e obedecem a sua palavra, não enfrentarão a justiça de Deus no contexto de ira, mas uma justiça salvadora por causa de Cristo Jesus. Então somente Jesus Cristo salva. Não conte com seus esforços, não conte com você, não conte com as suas boas obras que você faz. Para você ser salvo, você precisa de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Ele é o único meio de salvação, o único que tem a primazia de nos conduzir até Deus. Porque foi Ele que agonizou numa cruz, foi Ele que derramou todo o seu sangue, foi Ele que proveu o meio para nós sermos salvos. E tudo que precisamos para ir a Deus está nele. A sua graça, o seu sangue, que a Bíblia diz que justificados pelo seu sangue, somos salvos da ira. Salvos da ira de Deus. Então que venhamos refletir nesta tarde, que somente Jesus Cristo salva. Não conte com você, não conte com ninguém nessa terra, não conte com político, com autoridade, com ninguém. Para a salvação é somente em Jesus Cristo. Porque a salvação, o que impede era um problema espiritual chamado pecado. O pecado escraviza o ser humano ao passo de, a passos largos, se afastar de Deus.
Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele expiou a nossa culpa, Ele carregou os nossos pecados, Ele tira os pecados que aprisionam o homem, e o homem se torna livre, livre para servir a Deus. Então, algumas pessoas acham que elas podem se salvar. Algumas pessoas acham que elas podem tanto se salvar que elas agendam a salvação dela. Elas ouvem a palavra de Deus e dizem: não, irmão, hoje não. Parece que ela tem um poder de agendar a salvação dela para uma outra hora. Mas não, querido. Você diz hoje não, porque o pecado está aprisionando você. E somente Jesus Cristo pode livrar você do pecado para fazer você ir até Deus. Somente Ele. Sem Ele você não pode fazer nada. Sem Ele você vai dizer não. Sem Ele todo o tempo você vai dizer não. Mas quando você se render a Cristo, reconhecendo que você não pode, que você não tem condições de se salvar, Ele pega você pelos seus braços e conduz você até Deus, porque somente Ele pode fazer isso na sua vida. Somente Ele. Então não conte com você, não conte com seus esforços, não conte com o sangue de Jesus Cristo, conte com a graça de Deus, que a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e essa fé não vem de vocês, é um dom de Deus, através de Cristo Jesus. É Ele que nos conduz, é Ele que provê, é Ele que faz. Nós temos que apenas se render, se humilhar perante Ele, reconhecermos que não somos capazes, e Ele irá nos conduzir a Deus, irá nos salvar do perigo que é a ira de Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe e possamos ter em mente que não há em nenhum outro a salvação, em ninguém, somente em Jesus Cristo. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém.